RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E o programa de hoje eu poderia dizer que é mais ou menos sobre viradas profissionais, sobre histórias de vida, que a vida pessoal às vezes interfere na vida profissional, os sonhos das pessoas, até uma questão assim de ética, não é, Ana Mahler? Pois então, eu estou aqui muito feliz da vida com o Wagner Arquela, que é designer e o próprio autor dessa luminária Lumière, que eu amo de paixão. Muito bem, lá da Luzes do Mundo. Também estou com a Ana Mahler, que é arquiteta e é artista plástica, artista visual. Da mesma maneira que ao lado dela tem a querida Carol Silveira, que também é arquiteta e também está aqui hoje como artista. Veja só. Mas vocês devem estar pensando, mas por que virada? Bom, as duas meninas, dá para imaginar, são duas arquitetas que também têm a sua vertente de artes plásticas, né, de seu lado artista, não sei qual é o A e qual é o B, elas vão me dizer, né? Mas o Wagner me contou a história dele e eu fiquei encantada com os detalhes e os motivos da virada e como é que as coisas aconteceram e tudo. Eu acho que nada é acaso, né, Wagner? Tudo nessa vida deve ter lá em cima alguém olhando, esse cara, eu vou dar uma mão para ele tem um talento muito grande numa outra área, vou fazer a cabeça dele para mudar. Será que não foi isso? Acho que se Deus não empurrar a gente não sai do lugar. Acho que é mais por aí, ai, viu? Porque querido, as coisas acontecem muito naturalmente, quando você vai ver, tem um nexo por trás, né? Então... Eu me identifiquei muito contigo no sentido de deixar a vida levar, os acasos da vida. Ele vai contar os detalhes da história dele pra gente, vocês vão ver que eu não tô exagerando, é uma coisa muito impressionante. E a dona Ana Mahler está voltando aqui para falar com a gente, que estamos prestes a abrir uma exposição, né? Da Regra de Ouro, além de arte, ela faz uns mistérios aí, tem uma coisa por trás da exposição, uma interação, como é que é, assim, rapidamente? Várias surpresinhas para essa exposição. Várias. Exposição. Surpreender o público que for lá. Muito bom. E Carol, pelo amor de Deus, Carol, a gente se conhece há muitos anos. A Carol participou de várias edições da Mostra Caras e Companhia. A gente estava fazendo um Remember há pouco. Em geral acontece isso aqui, antes de entrar no ar, eu entro feito uma doida, fico conversando com as pessoas. E a Carol participou de várias edições, não dessa mostra de arquitetura e design que eu fazia. E a gente convivia naquela época, mas convivia com o lado Carol arquiteta. E o lado Carol artista foi uma surpresa mais recente, né? A gente mostrou sexta-feira aqui o ambiente do Ivan Andrade. Sim. Na Mostra Elite Design, do qual tu participa com uma obra na sala de jantar, se eu não me engano. Uma tela, nuances verdes e dourados, né? Que é uma tela que eu fiz já pensando numa proposta, assim, bem inusitada e tal. E por sorte, assim, eu adoro o trabalho do Ivan, né? Ele botou o olho e disse, não, é essa que eu quero, né? Foi bacana que foi através de um fornecedor, porque ele nem sabia, assim, que era minha, né? Sim. Então é verdade. E tem a conexão entre a tua história e a história do Wagner, que depois a gente vai aprofundar ambas, é que ocorreu um certo impulso, um empurrãozinho assim do mercado, dos colegas, né, para que o trabalho fosse adiante. E Ana, como é que foi o teu lado artista? Quando é que começou exatamente? Ele começou, na verdade, antes. Eu comecei a frequentar ateliês de pintura com 14 anos. Foi antes da arquiteta. A arquiteta que roubou o artista um pouco. Na verdade, eu decidi ser arquiteta aos 7 anos, mas aí eu não tinha, né, como colocar isso em prática, tinha que esperar realmente as coisas acontecerem. E a arte, eu tinha a possibilidade de frequentar ateliê já pequena, adolescente. Era mais fácil, né, de praticar. Construir casas fica um pouco mais complexo. Fazer layout, lançar ambientes, né? Muito, muito interessante. Mas o Wagner vai começar com a gente as entrevistas depois do intervalo e ele vai contar em detalhes como é que foi
todo o processo até o atual momento, né? Vocês que assistem o programa, veem todos os dias o trabalho dele nessa luminária maravilhosa, enorme, atrás de mim, que é um abajur gigante. Eu já vi essa peça colocada na rua, em interiores e tudo. E aqui vocês vêm me acompanhando todo dia, como se fosse um personagem, né, deste programa. A gente vai a um intervalo comercial e a gente volta para conversar com esses três que estão me olhando aqui com uma carinha de quem tem muito para compartilhar com a gente. E você nos acompanha, pode ser também pelo Facebook ao vivo ou pelo site da RDC TV. Você sabe, depois também fica no YouTube. E a RDC é o canal que conecta o Rio Grande com você. Até já, nós vamos ao intervalo e já voltamos. Vocês sabem qual é o resultado de engenharia mais música? Eu digo, é igual a design. Estou errada, Wagner Arquela? Eu acho que não. Conta a tua vida, por favor. Como é que tu chegaste até a Lumière? Meu pai era construtor, né? E o sonho dele é que eu fosse um engenheiro, me tornasse um engenheiro. Eu até gosto de cálculo, gosto de coisas exatas. Sou meio maníaco, assim, por coisas de organização e tal. Então, eu fui fazer engenharia, só que eu tinha uma outra paixão, que era o jazz, o blues, né? Música. Eu era guitarrista e eu convivi com essas duas coisas que parecem diferentes, mas eu fui aprendendo no design que elas têm que existir juntas, né? E no terceiro ano de engenharia eu abandonei e fui viver de música. Comecei a tocar no Bourbon Street, que é uma casa assim sofisticada lá em São Paulo. Conhecida em São Paulo. Conhecida, eu tive a oportunidade de tocar com uns caras assim de fora. Foi uma fase bem divertida, né? E só que eu comecei a perceber que a música não ia conseguir me sustentar. Tinha acabado de casar, meu primeiro filho estava chegando, o Vitor. E eu decidi fazer alguma coisa e eu comecei a trabalhar. Eu tinha um hobby de aquarismo, comecei a montar uns aquários de acrílico. Aquarismo? Aquários de acrílico? Então, porque eu lembro que eu peguei uma obra com meu pai que ia dar um bom dinheiro e ele ia me dar de presente para eu começar a vida, né? E eu decidi montar um pet shop. E eu falei, vou montar uns aquários, que eu gosto de aquário, né? Só que eu sou meio metido, né? Na época, eu sei que eu fui para os Estados Unidos, eu queria trazer as coisas de lá. E eu percebi que lá eles faziam aquários todos de acrílico. E aí eu falei, eu quero aprender a mexer com essa matéria-prima que eu acho incrível. Ele não queria os peixes, ele queria o aquário, já estou entendendo tudo. Exatamente. E aí eu comecei a fazer e aconteceu uma coisa interessante. Das pessoas que eu comprei aquário lá no Texas, eles falaram, e eu comecei a montar uns aqui e mandei para eles. Eles falaram, tá lindo, senhor, você não quer vender pra gente, né? Aí eu falei, sim, mas eu comecei a fazer uns aquários diferentes, umas coisas assim. Eu sei que depois de um ano eu fiz minha primeira exportação de aquários, mas podia ser vasos e tudo mais. E quando o container virou a esquina, né? Eu montei uma fábrica para fazer isso. Esqueceu a pet shop? Esqueci o pet shop, montei a fábrica. A história é mais longa, acho que não ia conseguir falar. Não dá tempo. Mas eu acho que vou ter que mandar as gurias embora. Eu ficava dois quarteirões da Tokstok, lá em Alphaville, do Depósito Central. E aí, quando foi embora os aquários para os Estados Unidos, eu falei, o que eu faço com essa fábrica aqui agora, né? Aí eu lembro que eu voltei. Eu tinha acendido um charuto para comemorar a minha primeira venda. Tá? Eu apaguei o charuto, voltei para dentro e comecei a fazer uns vasos, pus tudo numa caixa e fui para a Tokstok. Eu sei que daquela caixa, pelo menos 2 projetos já vendeu, começou a produzir lá na hora. E a coisa começou a ir muito rápido. De repente, quando eu menos esperei, os vasos, os aquários me ligaram com a Cristiana Arcangeli, que trabalhava com a Chanel. A Chanel, ela me ligou com o Carlos Pazetto, que fazia a Cartier, fazia Vogue. E aí, quando eu percebi, eu estava trabalhando para Louis Vuitton. Eu não fazia o produto deles, mas eu fazia produtos para as festas, para eventos, né?
Aprendi muito com eles, né? E a história de uma chaise longue, onde é que entra? Então, eu estava desenhando, em reunião com a Ana Cristina Correia Leite, que é da Vogue, e a gente estava desenhando um display para a banca de jornal. E eu estava desenhando e teve uma pausa e eu comecei a desenhar uma cadeira. Ela falou, o que é isso aí? Eu falei, uma chaise longue que eu estou desenhando. Ela falou, eu quero comprar. Eu falei, mas não existe, eu acabei de desenhar. Ela falou, não, você se vira e faz, né? Que eu quero comprar. E eu fiz, né? Depois de uns 2, 3 meses eu fui entregar e eu estava no caminho levando para ela, passei na Gabriel Monteiro da Silva. Para quem não conhece, é a rua que tem mais lojas de decoração. É o polo, né, de decoração, design, enfim, São Paulo mais chique. Mais assim. chique e tal. Como tem aqui em Porto Alegre a Quintino, tem agora um pouco a Nilo Peçanha, enfim, é mais ou menos essa ideia. E eu estava na Kombi, estava numa Kombi aberta, lembro disso, levando a chaise longue, porque a chaise longue tinha 2,5 metros de comprimento, era uma peça grande. E eu passei na frente da House Garden, que era uma loja incrível lá, e eu falei assim, dá uma paradinha que eu vou mostrar pro dono. Eu entrei lá dentro, chamei, então o dono tá aí e tal, ele veio ver, olhou na Kombi e falou assim, leva para dentro da loja. Aí ele chegou dentro da loja, desembala. Aí ele falou, olha, pode fazer outra para sua cliente, essa aqui fica na loja. Mas não é incrível a história desse cara? Coisa fantástica, o mercado lá vai ali, pá, é um cara abençoado, né? E a coisa andou até que chegou nas luminárias. Aí ele falou, mas você tem mais coisas? Eu falei, tenho. Ele falou, traz aqui para mim amanhã. Aí eu passei a noite desenhando. As coisas existiam na minha cabeça. Eu sei que 3 meses depois a gente estava fazendo meu primeiro lançamento na House Garden com 15 peças. Tinha estante, tinha uma penteadeira que até hoje tá em linha, vende bastante. Tinha cadeira, tinha poltrona, enfim, tinha uma série de coisas que eu fiz num período curto de tempo. E nessa festa de lançamento, teve uma repórter lá da Europa que viu, publicou em Paris e, conclusão, poucos meses depois eu estava em Milão. Aí eu olhava para mim e falava assim, eu virei designer. E agora, que meu aconteceu? Deus, tem o mercado, as pessoas me compram, que estão problema acreditando enorme. em mim, tem gente acreditando. E aí, de lá para cá, eu acho que eu devo ter exposto em Milão, acho umas 7, 8 vezes, né? De lá, da Feira do Salone Satélite, eu passei a expor na Rossano Orlandi, que é uma casa incrível. Na Rossano Orlandi. Fiquei todo mundo 5 anos Milão expondo conhece. Na Rossana. E então minha carreira foi acontecendo. Mas e as luminárias? A luminária é engraçado, porque o designer, ele se... A gente tem fotos aqui para mostrar. O designer, ele quer fazer cadeira, porque cadeira é o objeto... Mas é o mais difícil também, né? É mais iconográfico, ele envolve muito de engenharia, mesa e cadeira, porque você tem que fazer uma coisa bonita e ela tem que se sustentar, ela tem que ser... Né? Fora ergonomia, tudo. Ergonomia e tal. Então, nesse ponto, a engenharia e a música, porque a engenharia é uma ciência dura, assim, né? Muito cálculo. E a música é uma ciência solta, né? Mas a música depende de matemática. Então, eu acho que a música amaciou a engenharia. Então, eu conseguia fazer a engenharia dar a função e a música dá a forma, né? E eu fiz uma mesa para um cliente, ele falou, você precisa me vender uma luminária. Eu falei, mas eu não tenho luminária, né? E ele tanto insistiu que eu falei, tá bom, eu vou fazer, mas eu demorei muito. Sabe, músico, sim. A inspiração não vem assim, né? Mas a luminária não era essa aqui. Era essa aí. Era essa. E a Lumière saiu desse cliente que me pediu para fazer. Eu demorei muito para entregar. E se eu tivesse entregue, e quando eu fui entregar, ele falou, agora demorou muito, eu já comprei outra. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, bom, agora com essa luminária, se eu tivesse entregue a luminária para ele, eu ia encerrar por ali. Fez uma e acabou. Mas e aí? Mas eu fiquei com ela na mão e fui do mesmo jeito que eu fiz com a House Garden, eu fiz com a Wall Lamps. É meu parceiro até hoje. A luminária ficou lá e essa luminária se transformou na minha maior best-seller da minha carreira. É uma luminária que eu vendo até hoje, fazem
15 anos ou mais. Sim. E vende muito até hoje. Foi uma graça. Foi tão legal. Esse cliente, depois que a luminária ficou famosa, voltou para mim e falou, agora eu quero de novo. Agora, aquela que eu não quis. Comprar. Tu, pois agora eu não sei, nós vamos pensar. Muito interessante. Mas a gente tem imagem de outras peças tuas incríveis, porque depois dessa, daí tu começaste a fazer outras, inclusive tu tem fornecedor agora aqui no Sul, tu tá aqui em função disso também. Olha só, essa aí é essa Galáxia. Qual é? Galáxia. A Galáxia. Sim, a Galáxia que a gente estava falando, essa é a Galáxia. Essa coleção foi lançada o ano passado. Essa é Moody, essa foi lançada esse ano. A gente lançou na Feira de Nova York esse ano. Na Feira de Nova York? Feira de Nova York, no CFF. Isso, a gente falou com algumas pessoas que participaram da feira aqui. Então... Essa também. Esse é um trabalho que eu inaugurei agora. Que lindo! Comecei a fazer uma machetaria com acrílico. Machetaria com acrílico. Machetaria. Ele não é uma estampa que é colocada. Não é uma estampa. É acrílico com acrílico e ele é fundido um no outro, né? Como um trabalho de machetaria. Fantástico. Isso tu produz aqui no Sul? Produzido aqui em Bento Gonçalves. Olha, e essa aí? Essa é uma peça que eu gosto muito, chama Mr. Burton. A sombra, que linda. Por causa do Tim Burton, né? Você vê que tem uma cara de noiva cadáver, assim, né? Tem coisa assim. Coisa meio louca, isso é uma coisa... eu gosto de brincar com formas. Então, você tem um cubo muito simples, só que por causa da dimensão da perna, você tem uma peça de design. É verdade. Interessante. Ela é muito simples, não tem adorno nenhum, mas ela tem uma personalidade, assim, a gente chama de uma aparência do corpo humano. Você percebe como se fossem pernas ali. É verdade. Olha só. E a luz nela... Incrível, né? É proposital para uma coisa maluca. Aí tá a mesa de novo, essa que estava em Nova York. De novo, e essa poltrona, é a poltrona Pazeto. Lembra que eu falei do Pazeto, que é meu grande amigo? Sim. O Pazeto foi o que fez a produção. Imagina, o Pazeto trabalha para Cartier, para Louis Vuitton. Imagina esse cara fazendo o meu lançamento, um designer iniciante naquela época na House Garden. Eu não poderia pagar o cachê dele. Ele foi um grande amigo, ele que me lançou praticamente, e eu fiz essa poltrona em homenagem a ele. E ele colocou o nome dele. E qual é o material dela? Essa poltrona me deu uma grande alegria, porque não sei como apareceu uma editora da revista Interior Design de Nova York, me ligou e quis a poltrona para sair numa edição de primavera lá deles. Eu mandei a poltrona para lá. Alguns meses depois veio uma revista com ela na capa. Uau! Não, olha, esse cara nasceu pra lua, desculpa aí. Foi incrível, mas ele tem um trabalho espetacular, a gente entende que faça muito sucesso. E essa aí também é machetaria? Essa é machetaria. A Carol Silveira deve estar gostando dessa peça. Não é? É um chevron, assim, todo mundo é apaixonado por chevron. Pois eu sei. A ideia que eu tive com as mesas novas de machetaria é de colocar como se fosse... As mesas são muito suaves, muito neutras, né? Eu queria mesas com arte, né? Como se o tampo da mesa fosse uma tela. Maravilhoso. Né? Então, qual é o diâmetro do tampo? Essa aí tem 1 metro. 1 metro. Serve tanto de mesa lateral como a mesa central. É uma peça coringa, assim, né? Certo. E ela tem essa pegada meio anos 50, os pés são aquele pé do modernismo dos anos 50, por ali que eu curto muito. Sim, muito bacana, um pilotinho, assim, né? Olha só, e super bem acompanhada, com escultura. A imagem anterior que a gente viu tinha umas cadeiras, eu acho que era do Jader, não sei, a gente passou rapidamente a foto. E essa peça também já tem alguns anos, né? Tem alguns anos, essa é uma peça também. E é outro sucesso, né? Sucesso. Como é que é o nome dessa, vai? Claire. É Claire. Essa é Lumière, a outra é Claire. Olha. De claridade. Sim. Isso foi mostra lá em Belo Horizonte. Muito bonita, ficou bem legal perto dessa escultura. Né? A foto está interessante, assim. As texturas materiais, e arte, design, iluminação, enfim. Exatamente, está dentro do tema. Né? Tá dentro do tema do programa de hoje, né, meninas? Olha só. E essa peça, isso é uma mesa... Essa é a Galáxia. Essa é uma mesa... Essa é uma mesa, não é projeto meu, mas é fabricado lá pela Lê. É uma mesa de Peibolin design, super legal. Ela tem são designers da Itália, uns amigos nossos, né?
E é muito bonita essa mesa. Tem uma menina daqui que está fazendo mesas assim, a Larissa Batista. Um dia desse a gente vai conversar de novo. E essas luminárias, agora a gente está vendo uma outra ali, que a gente... Essa é a Galáxia, um abajurzinho Galáxia. É uma versão abajur, é isso que eu queria dizer. Esse é uma rede de hotéis lá em São Paulo que a gente está fazendo. Sim. E aí colocaram as galáxias nos quartos. Uhum. Cada uma de uma cor, como é que é? Não, todas são pretas, né? A ideia de ter uma luz muito suave. E se você ver, em cima tem um pontinho de LED jogando pro teto só para fazer fazer aquela graça, assim, né? Daquilo que tu não vê. Essa imagem é de uma empresa que chama Bobo, é de Atlanta. É um empresário americano que trabalha com peças do mundo todo. Então, ele faz uma curadoria incrível. E eu tive a felicidade da gente fazer feira em Las Vegas, em Atlanta, High Point. Que lindas! E como elas ficam bem em sequência, assim, né? Uma instalação de luminárias. Sim. Fica muito interessante. Então a Lumière, ela tem muitos arranjos, principalmente esse em Las Vegas foi feito assim, foram umas 8 luminárias todas juntas, de vários tamanhos, incrível. Fica bárbaro, muito interessante. E isso aí, esse ambiente que a gente estava vendo era uma exposição. E agora esse aí é um ambiente de um cliente? Esse como é um cliente, que é? Esse é um cliente. Que bacana a versão, olha só. Que bacana. Agora elas misturadas, né? Eu sou apaixonado por cor. Sim. Então, essas cores de acrílico, eu fui mais a fundo, a gente desenvolveu o acrílico, as cores, quer dizer, são cores que eu desenvolvi junto são cores não tem no mercado. Daquela. Não tem no mercado, exatamente. Que louco. A vantagem de a gente ficar mais conhecido é que eu consegui uma parceria com uma indústria química, a Sinteglass, lá de São Paulo. Sim. E ele desenvolveu as minhas cores e aí a gente começou a fazer coleções assim com cores incríveis. Tinha aquele goiaba, aquele azul turquesa, bem Tiffany, assim, super legal. São lindos. E fica tão interessante, algumas são transparentes, outras são opacas e tudo, né? Fica muito bom. E essa aí parece Essa aqui é de casa, Casa Cor, Rio Grande do Sul, desse ano. É verdade. O ambiente da Claene, da Gabi. O Tox Bambu, né? Sim. E olha que bonita ela. Transparente, fica linda. É muito elegante, né? Transparente, fica linda também. E é interessante, olha aquela... Então, essa é a coleção de mesas nova. Então, a primeira eu chamo ela de Lisboa, por causa é uma ideia dos azulejos. Dos azulejos, claro. E aí do lado da Chevron e a Cherry, que essa mesinha pequena, mas ela é muito bonita, tem uns detalhes em roxo que a foto não está mostrando. Qual, aquela que predomina o branco? Essa redondinha menor, ela tem uns detalhes em roxo. A listra menor ali, né? E o que é legal, eu trabalho com uma mistura de elementos aí que consegui baratear o preço. Um dos problemas do acrílico é o alto custo. Né? É uma matéria-prima de alto custo. E nessas mesas eu consegui, na machetaria, envolver isso com MDF. Então a gente consegue fazer um trabalho de altíssima qualidade, com arte e ainda com um custo bem razoável. Né? Que bárbaro. Aí entra o designer, o engenheiro, o músico, enfim. Eu acho que tu viraste, na verdade, um maestro, não te parece? O design, na verdade, assim, na minha opinião, e eu aprendi muito com os italianos com isso. Italianos, parentes, parte de mãe? Não, eu tenho meus parentes italianos, né? Que se Deus quiser eu vou ficar cidadão, né? O ano que vem já vou pegar minha cidadania. Mas eu convivi muito com a curadora do Salão de Satélite, a Marva Griffin. A Marva Griffin. Que ela é uma pessoa muito amável, muito querida. E ela, por ser venezuelana, ela torceu muito por mim, porque sabia que eu era da América Latina também. Ela me ajudou muito no começo. Tu começaste no Satélite. Comecei no Satélite. Com ela que... Sim. Essa tu começasse menino, porque Satélite só pode ser até os 30 só até os 35. 5? Eu achei que era 2 ou 4. Não. Até 5. Na minha época até 40, depois caiu para 35, agora eu não sei talvez tenham reduzido um pouco. Mas no primeiro ano que eu fiz Salão de Satélite, a Marva chegou para mim e falou: você viu isso aqui? Ela jogou o Correio della Sera no meu stand, assim, abriu, né? Italiano. E estava escrito lá: "I maestros como tono su questi jet".
os mestres escolheram esses 10. Então, os mestres, a Patrícia Urquiola, o Capellini, vários designers, os maestros na época, foram no Salão de Satélite, tinham escolhido 10 designers e eu estava no meio deles. Ela veio me mostrar, foi muito legal. Eu acredito muito pela ajuda dela, né? E ela me apresentou o Ricardo Belo Dias, que é cenógrafo do Salão de Satélite, brasileiro, de Recife, até hoje. Então, convivi muito com eles. E uma coisa que eu aprendi com eles, que o design, para eles, tem que ter envolvimento com a indústria. Não pode ser arte pura. Não pode ser. O design tem que conviver, tem que conversar bem com o maquinário, com as limitações da fábrica e tal. Então, quando você produz... Tem que entender disso junto. Isso que você estava falando agora há pouco, né? Tem que envolver engenharia, tem que envolver várias partes práticas, tem que envolver o comércio, porque você não pode produzir uma coisa que não vai vender, né? E não, também não pode criar uma coisa que a indústria não tem condições de fabricar, né? Exatamente. Tem que entender do parque fabril, muita dificuldade, as máquinas, os materiais, né? Para tu inventar aquelas mesas com a marchetaria, ele tem que saber se pode fazer e tudo isso, né? Tem muito teste que a gente faz, teste de produto, teste de material, teste de química e tal, até chegar no ponto. Então, essa parte de engenharia é muito divertida de fazer também. Claro, super divertida. A gente entende tudo de engenharia, né, meninas? Mas a gente vai ao intervalo comercial e depois a gente volta para conversar com a Ana Mahler, aí todo mundo vai conversar junto também. Um minutinho só, porque o Wagner tem muita história, gente. Como vocês viram, é uma loucura esse cara. Até já. A gente volta. Depois desse acento italiano do Wagner Archela, nós vamos conversar com a Ana Mahler, com seu acento e visual germânico. A linda Ana, ela vai abrir uma exposição, né, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Sala Iberê Camargo. Siga a regra de ouro. Conta pra gente que regra de ouro é essa e o que as pessoas que falaram coisas pra ti vão participar, de que maneira. Conta até onde tu pode contar o segredo, que eu sei que tem umas coisas que ela não quer abrir, gente. Vamos tentar convencer. Carol, me ajuda, por favor. Então, Eleone, quando surgiu a possibilidade de apresentar um projeto para o museu, eu quis ir além e entregar para a sociedade algo que realmente envolvesse as pessoas. Então, o projeto, ele não é mais meu, ele é de todo mundo que já está participando, e tu é uma delas que já está participando do projeto. Mas assim, como assim? Siga a regra de ouro é algo que está na humanidade há muito tempo. Não consegue nem se precisar exatamente quando que surgiu a regra de ouro na humanidade. Todas as religiões têm uma. E em função da maturidade do meu trabalho, do crescimento, de como as coisas foram acontecendo, surgiu essa temática para mim e ela coube perfeitamente naquilo que eu estava buscando, e que era causar uma reflexão às pessoas frente ao que a gente está passando na sociedade, de fake news, como as pessoas têm se relacionado, a tecnologia que muitas vezes acaba aproximando, mas de uma certa forma às vezes não tão boa. As pessoas se vestem, usam armas para, enfim, se agredir. Então eu quis trazer um pouco a reflexão, né, de o que a gente entrega para a sociedade no dia a dia, como a gente se relaciona com as pessoas, o que de bom a gente traz consigo mesmo como uma regra de atitudes, de pensamentos. Então, Siga a Regra de Ouro veio em função de tudo isso. A gente tem algumas imagens que eu acho que não entregam a regra de ouro, bem assim, né, a exposição, mas enquanto a Carol vai falando, enquanto a Ana vai falando, a gente pode ir vendo as imagens. Bom, a exposição então era um projeto no papel, até ela se acontecer na sala. Ela está em plena montagem, estamos fazendo ajustes finais por agora. Então, eu tenho aqui só imagens do projeto porque realmente ela foi se construindo ao longo dos últimos dias. Sim. Aqui é um pedacinho de uma parte interna. Existe um cubo que foi inserido dentro do espaço expositivo e esse cubo, porque a exposição toda ela ocupa a sala do museu e ela é então uma grande instalação. É uma instalação no meio da sala. Ah, tá ali o cubo. É uma grande instalação que ocupa aquilo ali, o piso, o parquê do Marx. Original do Marx. Tá. Então eu tenho dois momentos na exposição. Um lado que é a parte escura da sala, que seria este,
que esse cubo aí, ele é uma anamorfoses, que é um desenho que tem somente um ponto de vista. Então, esse desenho é realmente para a pessoa refletir a respeito do egoísmo, do individualismo, né? Porque ele só tem um ponto de vista. E este cubo, então, em concreto, está do outro lado da sala, onde a sala é toda branca. E a pessoa, então, vai poder penetrar nesse cubo e participar da exposição através de uma tecnologia. Foi desenvolvido um software. Então, as pessoas vão estar participando, algumas previamente, como você, e outras vão poder participar, então, a partir do momento que forem visitar a exposição. Certo. A gente que participou antes, a nossa... Regra de ouro. A nossa regra de ouro vai estar em algum compartimento ali. Está na exposição. Está na exposição. Está na exposição. E a das pessoas que participarem vão entrar via tecnologia. Isso. Vai ter um painel, uma parede tátil, alguma coisa. Vai ter projeções. Projeções. Então, tá. Se comunica o que vai acontecer dentro do cubo com as projeções que vão acontecer fora do cubo. Ai, que bárbaro. E aquele é um QR Code? Isso, é um QR Code, onde se faz a leitura, né, com a câmera do celular, e aí abre um portal onde a pessoa participa. Ah, que legal! Muito bacana. E naquelas portinhas que se apareceu bem no início, ali dentro tem mensagens positivas que as pessoas vão poder levar. Então é para justamente criar e propagar uma corrente do bem. Muito bem. Tu trabalhas com que técnica a gente poderia dizer agora? É uma instalação? Com um pouco de escultura? Eu acho que trouxe um pouco de tudo, né? Arquitetura, é uma arte visual mais completa, né? Sensorial também. Sensorial. Tu chegaste a escolher as cores, pintaste alguma coisa tu mesma? Sim, algum sim. fundo? Eu acho que tem alguma foto eu trabalhando na anamorfoses. Sim. Pelo que eu vi, eu acho que essa foto foi enviada. A montagem está pronta, Ana? Estamos finalizando os últimos detalhes. Sim. Testando a questão da tecnologia. Tem uma trilha sonora que foi criada especificamente para exposição por um produtor musical, que tem notas que vão remeter a pessoa fazer uma introspecção. Então, tem uma questão neuronal por trás da trilha. Então, várias questões vão estar acontecendo na exposição para justamente causar uma reflexão. Ou seja, o lado músico, né? Como a gente falava antes, também está na arte visual. Interessante isso, né? Teremos um aroma também na exposição. Aromaterapia, praticamente. E tu fizeste um ambiente, né? O teu lado arquiteta, barra artista... Tu criaste uma instalação, que é um ambiente também, né? Que as pessoas vão circular, que as pessoas circulam, participar. Interagem. Olha isso. Que bárbaro isso. Qual é a metragem da Sala Iberê? Ela tem cerca de 20 metros de comprimento. E o cubo? O cubo é 2.7, 2.7, 2.7. Certo. E vocês vão fazer como a questão do ingresso das pessoas? Tem um certo um número de pessoas que pode entrar ou muita gente? Isso interfere na interação? Como o cubo ele é um espaço relativamente pequeno dentro da sala, e a gente vai ter que ver um limite ali para as pessoas poderem circular ali dentro. Pois é. Isso é bem interessante, porque a pessoa também tem que participar e tem que entender o que ela está fazendo, olhar o que os outros já fizeram. Demanda um tempinho. Sim. Isso, né? E tu vais estar presente em alguns momentos? Como é que vai ser a interação da artista com a sua obra? Eu gostaria muito de sentir como o público vai receber a obra. Se ficar vendo, né? Isso deve ser muito interessante. Já fico assim quando tem uma exposição minha de obras de pintura. Eu já gosto de observar essa, então vai ser tão diferente que eu quero realmente fazer essa interação com o público, ver como eles vão reagir, enfim, tá ali até para contar um pouco da história, do porquê eu cheguei nesse ponto e porquê eu estou apresentando este trabalho. Vai ser quase uma monitora do espaço. Esquece o resto, esquece a vida e fica lá na exposição. As tuas peças bidimensionais, as pinturas e tudo, tem uma questão que remete à arquitetura, né? Aos elementos arquitetônicos, até a textura, ao cimento. E eu não me lembro se tem alguma palavra em alguma situação... Ou algum indício, assim, de... Não, acho que não, né? Não, tem só a questão do material, da textura mesmo. Mas realmente a arquitetura está presente porque eu sempre me inspiro em alguma questão arquitetônica, né, nas séries. Então, sempre tá, não desvincula. Sim. E no meio disso, tu tá fazendo projetos também, consegue pensar, ser duas
ao mesmo tempo? Consigo. As duas profissões, elas se conectam, convergem, se complementam, então vai tranquilamente, assim, já tem sido há 10 anos, então tá super tranquilo. Diferentemente do Wagner, mas também tem uma semelhança, quando faz, assim, mobiliário, luminária, também são duas vertentes, materiais, fabricantes, uso diferente, né? Sim, sim. Não é a mesma coisa, assim, para lançar. É aquele negócio que ela falou do sentimento, né, que é envolvido. Parece que cada matéria-prima tem deseja se transformar em alguma coisa diferente. Fala contigo, assim. Fala. Por exemplo, tem uma coleção que eu fiz do mangue, que eu fiz com cório, né? Com aquela matéria-prima da Dupont. Ah, sim. O cório quis virar uma raiz. A própria matéria-prima fazia isso. Nunca pensei que eu ia ouvir isso. O cório quis virar uma raiz. E é um material super tecnológico. Super tecnológico. A ideia era fazer uma coisa criativa com isso. E o cório é feito para superfície, né? Pois é. Então eu falei, se é para ser criativo, eu vou picar em pedacinhos, né? E aí, quando eu piquei em pedacinhos e comecei a pôr calor, ela começou a tomar forma de raízes do mangue. Então eu posso dizer que foi a minha criatividade, mas ela foi provocada pela matéria-prima. Então acho que é o que está falando, a matéria-prima começa a te empurrar para certas coisas. Eu né? adoro essas histórias de matéria-prima, porque eu fico imaginando um designer olhando para uma madeira, o veio da madeira, tudo isso, o calor, a cor, não sei o quê, né? Sim, e a madeira querendo se misturar com outra coisa, eu já fico viajando. As cores das mesas têm a ver com isso, porque a cor está pedindo outra cor, pedindo uma forma, pedindo um desenho, então você tem que respeitar. Fantástico. E isso vem pelo sentimento, que está ligado a regra de ouro. A regra de ouro. Porque a regra de ouro é você sentir, na regra de ouro você faça para os outros aquilo que você quer que os outros façam para você. Então você o músico tem muito disso, né? O músico consegue roubar o sentimento da outra pessoa e sentir o sentimento, né? Esse processo de empatia, né? Olha, então, que maravilha. Que a gente consegue compor. Gente, isso posto, a gente vai ao intervalo comercial, porque a gente vai voltar para falar com a Carol Silveira para saber se ela também tem essa coisa de empatia, materiais que falam, cores que querem se misturar. Meu Deus, tá ficando muito bom isso aqui. A gente já volta, é um minuto só. Ana Mahler precisou sair rapidinho, porque o pessoal está esperando ela lá no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E a gente vai conversar um pouco mais agora com a Carol Silveira, que também é arquiteta, como a Ana, e também está trabalhando na área de artes visuais. A gente até falou que mostrou sexta-feira no ambiente do Ivan Andrade uma obra dela e tudo. E no encerramento aqui do bloco anterior, o Wagner comentava a respeito da regra de ouro, né? De fazer para o outro o que quer que o outro faça para si, essa questão da empatia e tudo. E tu falavas que quando o Ivan escolheu aquela tua obra, a gente tem até imagem, depois a gente vai mostrar do espaço com o teu trabalho lá na Mostra Elite Design. Ele nem sabia que era tua, mas ele se identificou com a obra e quis colocar no espaço. Acontece das pessoas se apaixonarem, assim, como é que funciona? Acontece, né, Eleone? Eu acho que a arte é muito isso, né? O design, né? Aquela coisa do cliente, né? A pessoa bate o olho do próprio profissional e dizer isso que eu quero, né? Eu vejo que também nos meus projetos, né, como arquiteta, isso acontece muito. Então, até isso foi uma coisa que eu ouvi do próprio Ivan Andrade, assim, eu achei, né, apesar de a gente se conhecer há muitos anos através da arquitetura, foi muito bacana, assim, porque ele me disse, Carol, eu escolhi, eu não sabia que ela era tua. Olha, que legal. E, na verdade, ele tinha uma bancada também em tons de verde, e era o mesmo verde, né? Então, era uma obra que estava exposta, né, numa loja que, né, era o parceiro dele na mostra. Sim. Então, foi isso que aconteceu. Aí fechou todas. A gente tem imagens, inclusive, quando a gente chegar na imagem desse espaço, a gente vai dizer, vai chamar atenção. Olha só. É essa mesmo. É essa obra? É essa obra. E ela tem nome? Tem uma série? Tem. Na verdade, eu tenho uma série que eu chamo de Nuances, né? Sim. Que eu tô começando, né, Leone, me descobrindo muito ainda como artista, né? Então, eu acho que nuances é uma palavra que remete também muito, assim, esse momento, né? Desse meu contato com as cores, dessa minha vivência, né? Eis o espaço que eu avisei que a gente ia mostrar. Exatamente. A gente pode ficar um pouquinho nessa foto.
É uma coisa muito louca, porque o Ivan pintou até o teto de vermelho. Ele falou que não é vermelho, falou o nome da cor que eu não lembro mais. Enfim, aqueles que é um rosa escuro, né? Arquitetos rebatizam as cores, a gente fica oi, mas enfim, né? Não, esse ambiente dele maravilhoso, né? Não tem nem o que dizer, assim, ele é super ousado e tudo que ele põe a mão, assim, é muito especial. Tem uma bancada lá no fundo, um aparador, que tem um tom que conversa com o tom da obra. Que são os mesmos tons da obra. Talvez ele tenha se inspirado até na obra para puxar o tom para lá. Não sei. Ponto de alívio, né? Exatamente. A cor rosa é muito forte. Sim. E aí ele... Ponto de alívio. Ponto de alívio é ótimo. Ponto de alívio, isso mesmo. E é como ele mesmo falou no teu programa, né? Na sexta eu escutei isso. Essa questão de fazer um link, né? Né? Coloca num ponto, uma luminária, né? Ele até comentou sobre uma luminária amarela que ele tem, joga esse amarelo num outro momento, então acho que isso é muito bacana, assim, né? E a luminária era um ponto de cor, ele tinha se apaixonado pela luminária, enfim, exatamente. Alguma coisa assim. Mas tu começaste o teu trabalho como artista com esse tipo de obra, ela tem uma abstração, mas se a gente quiser, a gente vê uma figuração ali, a gente vê uma paisagem, exatamente. A gente vê um reflexo numa água, a gente pode viajar nisso. Tu chegasse a fazer peças geométricas? Eu comecei porque eu acho que eu lembro de umas coisas geométricas. Na verdade... Olha só, a gente está vendo agora uma outra imagem ali. Isso já é, né, numa loja, né, num fornecedor, e que eu tenho várias peças. Também, essa obra também faz parte, né, dessa série que eu chamo de Nuances. Sim. Eu comecei, na verdade, Elione, eu sou apaixonada pelos geométricos, né? Então, sempre fui. Acho que isso tem muito a ver com a arquitetura, com, né... tá tudo interligado, na verdade, né? Então, eu comecei, eu sou aquela coisa daquele ponto de vista que tu olha e enxerga em 3D e tal. Então, eu sempre fui muito apaixonada por isso. Eu comecei pintando geométricos, né? Mas, além de ser... assim, claro, tudo é difícil, né? Não só o geométrico. Mas eu acho, assim, que além de ter uma melhor aceitação do público pelos abstratos, né? Eu também queria me experimentar nessa área. Porque eu acho que o geométrico também tem muito esse lado... O meu lado arquiteta, né? Da geometria. Queria sair da zona de conforto. Já queria sair da zona de conforto, vez, né? Exatamente. Então, eu comecei, né? E tu pinta com acrílica, tinta acrílica? Pinto com tinta acrílica. Sobre tela, eu misturo pouco. Às vezes eu uso tinta spray, às vezes eu uso tinta esmalte. É um pouco misturado, assim. Sim. Então... E tu tem um ateliê, trabalha em casa? Como é que é a tua rotina? Eu trabalho em casa. Eu até agora tô procurando, eu preciso de um espaço um pouco maior, né? Por sorte, meu apartamento é grande, mas é muita inspiração a arte também, né? Então, às vezes eu começo a pintar uma tela, passo para outra, né? Aquilo é um trabalho que vai indo, assim, sim, né? O processo fazer mais de uma ao mesmo tempo. Exatamente. Às vezes alguém me encomenda, faz alguma encomenda, isso acontece muito, né? Eu acho que até o ponto de... Não digo de partida, mas o impulso, assim, que faltava foi muito isso, né? Foi esse impulso, assim, tanto dos lojistas quanto dos amigos, dos colegas arquitetos, né? Que começaram a me pedir, faz para um cliente, pinta, né? Eu gosto tanto do teu trabalho, tu pode me fazer uma tela em tom de azul, tu pode me fazer, né? Então, acho que a coisa meio que foi por aí. E tu assim. consegue, enfim, retribuir ou fazer alguma coisa sobre briefing, não é um problema para ti? Não é um problema. Até... Porque o teu trabalho de arquiteta é sobre briefing, né? Exatamente. Mas o trabalho de artista é um pouco diferente. Às vezes o artista não é bem assim a coisa, outros sim, são. Claro. Até para mim foi uma surpresa, assim, sabe? Porque eu te confesso que a primeira vez, assim, que me pediram era uma coisa bem específica, assim. E essa minha amiga, né, colega, ela veio com uma ideia, assim, quase que estática, assim, do que ela queria. É isso. Que medo. E eu pensei assim, eu sempre fui muito de encarar desafios, assim, né? Ainda mais nessa área, que é uma área que eu acho que eu quero me jogar, realmente, assim, quero me experimentar, né? Já que eu sou uma artista autodidata, né? Eu disse, não, é agora que eu vou... E eu falei pra ela, e eu disse, não, pode deixar que eu faço. Foi bem assim, então, e aí eu comecei a fazer e foi surgindo e praticamente, assim, ficou muito semelhante ao que ela queria, né, até
foi uma coisa assim, nem sei de quem é, porque era uma imagem, né, que ela tirou de um site americano, assim, né? Então não chegou a ser uma cópia porque ficou um pouco diferente, né? Mas foi uma maneira também de eu entender que esse lado também funciona, né? Então foi muito bom, assim, era um lado que eu não conhecia. Sim. Né? Eu te perguntei sobre tinta e tudo porque conheço artistas que trabalham aqui com tinta a óleo e o nosso clima é muito úmido, muito Wagner, úmido. Né? Muito. Então tu pensa quanto tempo precisa secar Muito uma úmido. pintura a óleo sobre tela. Sim. É um horror, né? No inverno é um desespero. E mesmo o nosso verão é úmido. Claro. Então é complicado. Claro. Para quem é um pouco ansiosa, a tinta acrílica corresponde mais rápido. Claro. Né? Mesmo as tintas acrílicas, no inverno, elas demoram muito, né? Aqui é impressionante, porque tem muita umidade, né? Então, às vezes, nem eu entendo, assim, né? Eu acho, assim, que... mas como que ainda não secou, né? Porque é uma tinta que ela já é feita realmente para, né, ter esse tempo de secagem mais rápido, mas no inverno, assim, dependendo do momento, assim, não seca, demora alguns dias para secar, é bem complicado mesmo. E tu começaste a trabalhar quantos anos? Na arquitetura? Na arte. Estou tentando lembrar quando é que eu vi essa primeira já há bastante tempo. Já faz alguns anos, né, Leone? Mas eu comecei um pouco mais devagar, assim, então... Agora teve um impulso maior? Agora teve um impulso maior, realmente. Acho que de uns 2, 3 anos para cá, né? E acho que também eu tô... Porque tu sabe quando a gente começa, né? Faz uma coisa, faz outra. Então eu tinha um pouco de, não sei se só uma qualidade ou um defeito, eu tinha um pouco de dificuldade, assim, de me liberar daquela coisa da arquitetura, né? Eu achava, assim, né, que eu não podia fazer. E isso a gente sabe que é uma bobagem, porque hoje em dia essa é a tendência até, né, do mundo atual. As pessoas estão né? cada vez mais fazendo mais de uma coisa, de vertentes diferentes. Tudo é criação, né? Exatamente. A arquitetura, olha a arquitetura histórica, assim, é arte, né? Claro, claro. Então, acho que eu comecei há mais ou menos uns 8 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais. E comecei assim, fazia alguma coisa para algum amigo, fazia para algum colega, fiz para algumas lojas. Aí dei uma parada, né? Tanto que eu comecei com os geométricos. Na época eu pintei alguns abstratos, mas eu ainda não tinha me encontrado assim muito bem, né? E acho que a arte também demanda bastante dedicação, né? Então, tem todo um processo criativo. Eu passei a estudar mais e de uma certa maneira, entrar mais nesse mundo, realmente, assim, né? Até para poder me inspirar mais nesse sentido. E tem a coisa também, né, Wagner? Eu não sei se tu tivesse tempo de pensar isso, porque a vida do Wagner foi um turbilhão, uma coisa maluca. A cobrança da pessoa por perfeição, né? Por fazer o melhor possível, ou impossível, né? A pessoa achar que nunca tá bom. Tu não tivesse tempo de pensar isso ou deu tempo? Tá, tem. É? Eu sofro muito com... assim, a minha questão de qualidade, ela estava intimamente ligada à regra de ouro. É mesmo? Intimamente. Aliás, na minha fábrica, né? Eu instituí, porque assim, a minha fábrica era pequena e a gente tinha que produzir muito, né? No começo eu produzia para Tokstok e tal. Aí eu falei, como é que eu vou fazer para implantar eu não tenho dinheiro para pagar um setor de controle de qualidade, né? E aí eu comecei a colocar diariamente para os funcionários o seguinte: estão fazendo 1000 peças aqui, mas cada peça vai para casa de uma pessoa. E essa pessoa vai ver essa peça como uma peça única e ela quer ver os mínimos detalhes, então essa peça tem que ser perfeita. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa peça como se fosse para você. Se você fosse ganhar essa peça, como é que você queria que ela fosse? E aí o problema de qualidade se resolveu. Maravilhoso. É muito interessante. E deu certo, viu? Deu certo. Muitas vezes tinha funcionários meus que falavam assim, não, seu Wagner, isso não passa. Isso aqui não tá legal. Eles então, mesmos já vetavam. Coisas você até que eu deixaria passar, eles não. Não, e aí eu falava, então é isso mesmo, então segura. Eu acho que tem a ver com isso. E a gente vai se desenvolvendo desse jeito. As coisas vão moldando a gente um pouco também, né? A gente acha que o artista
é que faz tudo, claro, mas a tinta claro. que não seca, a sua mão, tudo isso vai te moldando e essa é a beleza da arte. E essa questão também, eu sempre pinto algo assim que eu imagino o cliente comprando, né? Sim, então eu penso assim, não, quem comprar, eu imagino assim, que é o que eu gostaria de ter na minha casa, né? Então eu penso assim, eu pinto como se fosse para mim, né? Enquanto não fica perfeito, maravilhoso. A obra não está concluída. Gente, muito obrigada. E a gente faz o programa como se fosse para você. A gente faz também, né? Pra gente que está aqui, porque a gente está curtindo muito essa conversa. A gente vai agradecer muito a vocês, Wagner, querido, que veio a Porto Alegre, está nos dando entrevista, a Carol, a Ana, que já foi embora. A gente volta amanhã com mais arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E você fica agora com os queridos Diego e Vera, com o Le Folk TV. Beijo, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.